Olá, hoje nós iremos falar sobre espelhos esféricos, né? O que são espelhos esféricos? Espelhos esféricos são calotas refletoras onde predomina a reflexão regular da luz. Então, vou dar alguns exemplos do nosso cotidiano. Você, em uma saída de uma garagem, já deve ter reparado que existe um espelho como esse, né? Ele meio curvo, formato curvo, né? Então, esse espelho ele permite que o motorista na saída da garagem ele tenha uma maior visão do que está em volta, para ele poder sair e não bater em nada. Ou seja, o campo visual dele aumenta, né, com a utilização desse espelho. Isso aqui é um exemplo de espelho esférico. Quando você usa uma lanterna, ao usar uma lanterna, você tem a parte côncava, espelhada, para que a luz possa ter um cone de luz maior, né? Então, isso também é um exemplo de um espelho esférico. O dentista, quando você vai ao dentista, aquele espelhinho que ele coloca para ver o seu dente, né? Naquele espelho, quando ele olha para o espelho, a imagem do dente está ampliada para ele poder ter mais visibilidade do que existe ali no seu dente e poder fazer a cirurgia corretamente. Ao se maquiar e fazer a barba, geralmente as meninas usam espelhos que ampliam o tamanho do olho, da sobrancelha, para poder fazer uma maquiagem mais detalhada. Assim também os homens, né? Poder aparar a barba e ter uma aproximação melhor, ele usa um espelho que aumenta o tamanho da imagem. Existem povos que, no Nordeste, por exemplo, próxima à linha do Equador, onde a incidência dos raios de luz é quase perpendicular, que usam essas calotas para poder fazer comida, né? Os raios de luz batem aqui nessa calota esférica, que é um espelho esférico, e refletem para o fundo da panela. Então, esses são alguns exemplos de espelhos esféricos no nosso dia a dia, tá? Então, por definição, os espelhos esféricos, eles são calotas esféricas, onde predomina a reflexão regular da luz. Como é que eu vou imaginar uma calota esférica? Primeiro, eu vou imaginar uma esfera espelhada por dentro e por fora, tipo uma bola de Natal. Quando você faz um corte, né, parte dessa esfera, um corte, você dá origem à calota. Então, como essa bola é espelhada por dentro e por fora, por dentro você vai ter um espelho, chamado de espelho côncavo, e a parte externa você vai ter a parte espelhada, que é chamada de convexo. Tá? Então, em uma calota espelhada por dentro e por fora, nós podemos ter os dois tipos de espelho, côncavo e convexo. Aqui eu tenho um espelho côncavo. Né? Você percebe que ele é côncavo, tá? Então eu estou usando a parte de dentro, a parte côncava. Esse é um tipo de espelho côncavo, espelho esférico côncavo. Esse aqui, boleado, é chamado de espelho esférico convexo. Tá? Então se eu usar a parte externa convexo, se eu usar a parte de dentro, o espelho vai ser côncavo. Então tá aqui, ó, usando a luz, parte de dentro, o espelho côncavo, ela bate, parte espelhada, e reflete, espelho côncavo, e a parte de fora, a parte externa, vai ser o espelho convexo, a luz bate e reflete. Czinho de côncavo, a parte externa é a parte convexa, não vamos esquecer. Para que a gente não fique sobrecarregando os desenhos, tá? A gente não vai desenhar uma calota, como vocês estão vendo, a gente vai usar essa simbologia. Para o espelho côncavo, eu vou desenhar uma semicircunferência, tá? E se eu vou usar a parte de dentro, eu vou colocar 3 barrinhas na parte de fora, indicando que a parte de fora vai ser a parte fosca e que a parte interna vai ser a parte refletora. Então aqui eu tenho a simbologia de um espelho esférico côncavo. Se eu utilizar a parte de fora, a parte externa, né, eu vou desenhar as 3 barrinhas para trás aqui. Eu estou usando a parte externa, então essa será a simbologia de um espelho esférico convexo, beleza? Então, ó, côncavo, 3 barrinhas, parte de dentro, C de côncavo, e convexo, a parte externa, lembra do X externo, tá? É o espelho convexo. Os espelhos, eles possuem elementos geométricos, tá? No início eu falei que o nosso espelho ele vinha de uma esfera. Então essa esfera ela tem um centro. Esse centro é chamado de centro de curvatura do espelho. Tá? A parte mais externa da calota, o polo da calota, é chamado de vértice. Tá? Entre o centro e o vértice nós temos o foco
do espelho. Esses 3 pontos, eles são colineares, tá? Eles fazem parte do mesmo eixo, e esse eixo é chamado de eixo principal do espelho. Então, como é que ficaria o espelho côncavo desenhado com seu eixo principal? Ó, tem o eixo principal aqui, que corta o centro da calota, é o vértice, centro, e no meio deles está o foco do espelho, ok? O espelho convexo, como é que seria? Da mesma forma, eu vou traçar o eixo principal, aqui nós temos o vértice, foco e o centro. Lembrando que o centro e o foco para o espelho côncavo estão na frente do espelho. No espelho convexo estão atrás do espelho. Observa aqui, ó, na frente, em frente à parte refletora, e aqui atrás da parte refletora, uma vez que a parte refletora do espelho convexo é na frente, ok? Sobre a distância focal. A distância focal, esse ponto que se localiza entre o centro e o vértice do espelho, tá? Ele se localiza na metade do raio de curvatura. Então, lembrando que a distância entre o centro e o vértice é o raio de curvatura do espelho, como eu pude mostrar aqui no outro, ó. Do centro ao vértice, nós temos o raio de curvatura do espelho. Na metade do raio, nós temos a distância focal, ou seja, se o raio de curvatura desse espelho aqui for 20 centímetros, o foco está localizado a 10 centímetros. Se for 30, o foco está localizado a 15. Sempre o foco, a distância focal de um espelho esférico está na metade do seu raio. Foco é igual a R sobre 2, raio de curvatura sobre 2, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo.